episódio 23 do Sefer Shemuel. Última vez, no episódio 22, nós paramos numa parte dramática. Davi tentou pegar um refúgio com Achish, o rei de Gat, um dos reis dos Plishtim, mas reconheceram ele, os Avadim os ajudantes lá do Achish reconheceram Davi e falaram para o Achish: ele é o Davi, o general, o grande general Davi, que é um perigo para a gente. E aí Achish realmente percebe que é Davi, e o Davi, o Tanakh fala, ficou com muito medo. O que ele vai fazer agora? Está na mão dos seus inimigos. Então, o que ele fez? Ele simplesmente começou a se fazer de louco. Talvez a primeira ideia que veio na mente dele, mas ele começou a se fazer de louco e começou a atuar como se tivesse maluco, começou a falar, o Tanar fala que começou a sair baba dele na barba dele, que é interessante que é um dos poucos lugares que a gente vê uma feição que Davi tinha, a gente vê daqui que ele tinha uma barba. Ele fala que a barba dele começou a cair na barba dele. De qualquer modo, o Achish, na verdade, poderia ter pego o Davi, mas por um ato de milagre, pelo jeito, o Achish vê isso e fala: eu não quero ter que lidar com isso, você tem um louco, o cara tá louco, o cara perdeu a mente dele, não quero ter que lidar com isso, porque, obviamente, também tem a questão política. Se você tem um general de outro país, isso pode ser até perigoso. Se eles começarem a pegar o Davi como prisioneiro, isso pode ser um ato de guerra, pode fazer Israel partir para a guerra contra o Achish. Obviamente ele não quer sofrer consequências. Ele fala Hassar Meshugaim Ani, uma frase que ficou famosa: eu não tenho louco suficiente, já estou cheio de loucos na minha vida, tira esse louco daqui. E aí botaram Davi para fora, e assim Davi foi salvo. Depois ele faz um Tehillim, agradecendo a Deus por essa grande salvação. E aí, de lá, Davi começa a perambular pelo sul de Israel, provavelmente uma área que ele conhecia bem, porque ele foi pastor nessa área. Então, ele começa a perambular pelo sul. Primeiro, ele vai para a caverna de Adulam. Nesse momento, quando ele estava lá na caverna de Adulam, que é no sul do país, perto da área deserta do país, que é mais difícil de encontrar, não tem mais difícil de encontrar ele, de Shaul encontrar ele, uma parte meio que inabitada. Nessa época, as pessoas começam a ficar sabendo, a notícia começa a se espalhar que o Davi, para alguns, o Shaul está tentando matar o Davi, mas a grande narrativa provavelmente em Israel, no país, em todo o Israel, é que tem um traidor. Davi é um traidor, ele se rebelou contra o Shaul, contra o nosso rei, e agora o Shaul quer pegar ele. Então, começa a se espalhar essa história pelo povo inteiro. E aí, provavelmente a família do Davi começa a ficar em perigo também, porque família de traidor, né? Então, eles estão sendo vistos como família de traidor. Então, eles fogem e se encontram com Davi na Me'arat Adulam, nessa caverna. E aí, mais um grupo, está escrito que se junta a Davi. Um grupo de classe baixa, um grupo que era provavelmente contra o estabelecimento político, provavelmente contra toda a situação, porque eles eram devedores, pessoas que não estavam bem em situações não tão boas, então provavelmente eles também tinham algum conflito com Shaul, com o governo atual, com o governo de Shaul, e isso provavelmente ajudou eles a virem para Davi.
Agora é muito incrível que Davi pega esses 400 homens, eles criam um contato muito forte com Davi, mais de serem pessoas talvez de classe baixa e pessoas que não estavam bem. O Davi, ele tinha uma inata habilidade de liderança e ele usa essa habilidade para conseguir consolidar esse grupo. Esse grupo vai acompanhar Davi muito pelo resto da vida de Davi. Esse grupo é um grupo que foi criado de uma maneira simples e situações difíceis. Então, grupos assim, muitas vezes têm uma conexão bem maior entre eles. Então, está escrito que 400 homens se juntam dessa natureza, se juntam também a Davi, além da família. E aí o Davi, ele deixa a família você tem crianças, mulheres, é difícil de estar andando com eles para cá e para lá, e provavelmente ele também queria maior segurança para a família dele. Então ele deixa a família dele com o rei de Moab, ele vai para Moab. Moab fica no lado leste do Rio Jordão, certo? E no parte sul, do lado leste, área perto do Mar Morto, e lá ele deixa a família dele com o rei de Moab, deixa eles guardados lá. Por que ele escolheu Moab? Obviamente, os Moab eram inimigos de Shaul, então para o Moab sempre pode ser um bom asset, uma boa carta ter a família de um grande general, de um ex-general. Agora eles já sabem que Davi tá contra Shaul, se bem que Davi não está contra Shaul, que está contra Davi, mas ao ver deles provavelmente não tem diferença os dois. Então esse é um motivo básico, mas um motivo adicional também é que Davi ele tem ascendência de Moab, certo? O Davi ele vem de Ruta Moabiá, que a bisavó de Davi era Ruth. Então, mais um motivo de possivelmente ele ter escolhido deixar lá com Moab a família dele, que eles tinham alguma relação talvez com Moab. De qualquer modo, o Davi ele vai para uma Metsudá, falando o Tanakh serve uma Metsudá. Metsudá é um lugar protegido. Ele começa a ficar lá. Ele acha uma Metsudá um lugar protegido nessa área de deserto. E tá lá, tranquilo. Lá o Shaul não tem acesso a ele, não sabe onde ele tá. Mas ele não fica tranquilo lá. De repente vem o Gada Navi e fala para ele: não é para você ficar aqui, Davi. Provavelmente em nome de Deus, né? Não está escrito no Tanar, mas provavelmente ele está falando em nome de Deus. Davi, não é para você ficar aqui, é para você ir para Yehudá, para a parte governada por Shaul. Não ficar aqui escondido. Né? Ok. Daí Davi sente a obrigação e ele foi para uma floresta, começou a ficar numa floresta chamada Floresta de Haret, que ficava em Yehudá. Enquanto isso, Shaul está desesperado agora. Ele começa a ficar de uma maneira paranoica, certo? Porque ele, em primeiro lugar, o Jonatan, os dois filhos dele, Jonatan e Michal, meio que traíram ele para ajudar Davi. Mesmo que Michal deu uma desculpa, mas ele provavelmente sacou que era uma desculpa meio esfarrapada. Ele já não, se ele não pode acreditar no próprio filho, na própria filha, eles estão do lado de Davi, então provavelmente está todo mundo com Davi. Ele começa a ficar meio paranoico, ele chama todos os soldados dele, todos começa a gritar com eles, começa a falar: vocês estão do lado de Davi, como vocês atrevem a fazer isso? Davi não tem nada, o Davi não é nada, ele não vai dar nada para vocês. E ninguém me falou que 400 homens já, pelo jeito, já se juntaram com Davi, ninguém me avisou isso.
E aí, provavelmente, por causa disso, desculpa, tocou meu celular aqui. Então, voltando, ele estava falando com os soldados dele, estava brigando com os soldados dele, falando: vocês precisam me dar novas informações, vocês estão do lado de Davi. Ele estava realmente bem alterado. E sempre que ele está alterado assim, mais paranoico, depressivo, é interessante que o Tanar fala que o Hanit está com ele, ele tem essa lança na mão dele, né, que ele jogou já várias vezes no Davi, no Yonatan. Essa lança, sempre que ele está bravo, tem essa lança, e provavelmente isso simboliza, é um ponto interessante, porque simboliza, se você é a pessoa que não tem confiança em si mesma, ela precisa achar uma confiança fora de si mesma, certo? Então ele tenta pegar talvez a confiança dele nessa lança, ele usa essa lança para pegar a confiança dele. Então ele está lá com a lança, todo mal, e pedindo novas informações de Davi. Quem vai me dar? De repente vem uma pessoa dar uma informação que vai causar um dos maiores eventos trágicos, um dos mais trágicos eventos do Tanakh inteiro, no meu ver. Mas isso veremos no próximo episódio.